Olá! E na aula número 5 do curso de Photoshop Fundamentos, vamos para o nosso projeto final, que é fazer uma releitura de design editorial da coletânea Popeye de Eci Cigar. Aqui nós vamos trabalhar a ferramenta Pen Tool um pouco mais à exaustão, os fundamentos de sólidos geométricos e como trabalhar uma imagem original e seu respectivo design a partir deste. Então aqui nós temos que ter a imagem original, que é esse guache. Nós temos que ter um arquivo montado em 300 dpi, ou seja, abrir um arquivo e fazer em 300 dpi, e ter o design original, que é esse que está aí abaixo. Então a primeira coisa é redimensionar a imagem, tomar cuidado para quando você escanear ou digitalizar que ela esteja em alta resolução, e a partir dessa imagem nós vamos pegar esses elementos como Popeye, esse bloco preto, esse fito azul, nós vamos redimensionar e trabalhar uma segunda opção de design. Posto isso, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o seguinte: nós vamos trabalhar o design pelos elementos mais simplificados. Então a minha sugestão é que a gente inicie trabalhando com as barras, tanto a barra preta quanto essa barra mais fina, a azul. Reparem que no design original ele é menor em termos de largura do que o arquivo que nós montamos. Então nesse caso nós temos que fazer a adaptação. Aqui nós utilizamos os sólidos geométricos. Você pode também fazer por seleção, mas recomendo que você utilize o sólido geométrico porque ele pode ser melhor editável. Assim como o filete. Procurem fazer com cores aproximadas. Se caso você não quiser utilizar o conta-gotas para fazer as cores aproximadas, você pode utilizar os Semix Sliders. Minha recomendação é que você utilize sempre valores cheios. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando cian 100% e 20% de magenta. Isso vai fazer com que a cor não fique igual, mas ela fique mais fiel ao que você está observando em relação à impressão. Reparem que aqui eu já estou engrossando um pouco mais a figura, tá? Veja que ficou um filete branco. Então, mais um motivo de você utilizar os sólidos geométricos, porque você consegue melhorar, consegue mudar o tamanho dele, como se você estivesse utilizando um software vetorial. No vídeo isso não é feito, mas a minha sugestão é que a cada processo você salve o trabalho. Isso é muito importante porque existem muitas variantes durante o processo de criação e você pode perder o trabalho. Então minha sugestão é que a cada processo que você finalizou, salve. Após esse trabalho, procure melhorar a imagem de maneira discreta. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes quando a gente tira a foto, a imagem ela fica um pouco lavada. Então você vai trabalhar o brilho e contraste, porém de maneira discreta, não a ponto de mudar drasticamente a arte. E aqui nós vamos aplicar um efeito vintage, oriundo das impressões, que é o efeito de retícula. Para isso, nós vamos criar uma camada nova, nós vamos utilizar 40% de preto e clicar. Veja que ficou no modo normal a camada e nós vamos utilizar o filtro meio tom em cores. Aqui nós utilizamos a retícula em 8 e ela em semic. Mas você pode aumentar essa bola ou diminuir, colocando múltiplos de 4. Aqui nós fazemos a mesclagem de camadas e a melhor camada que nós utilizamos foi a de multiplicação, né? Também poderia ser a de superposição de cores ou outra que você acha que fica melhor para o seu trabalho. Aqui nós vamos fechar em superexposição de cores, baixando um pouco a opacidade e dando um tratamento como se essa imagem do guache tivesse sido impressa. Naturalmente, esse tipo de impressão que aparece aqui, né, de reticulado, ela é mais comum em impressões do tipo offset. Então, uma impressão digital não vai ter
essa característica. Por isso que nós estamos aqui simulando uma impressão, uma vez que vai ficar na esfera digital esse trabalho. Então, é uma pintura feita à mão, ela é impressa, entre aspas, né? Possui esse efeito de retícula, e aí vai criar um efeito vintage como a edição original. Agora nós vamos passar para um processo que é um pouco mais demorado, que é o processo do design. Então, esse shading que está atrás, né, da palavra Popeye, nós vamos fazer todo ele com a ferramenta Pen Tool. Importante destacar que poderia ter sido feito com ferramentas mais simples, ou ainda pegar o shading na internet, em sites de imagem, mas o intuito aqui é de você treinar a ferramenta. Então, sugiro que você faça que nem eu estou fazendo aqui com a ferramenta Pen Tool. Você faz uma primeira base, né? E depois, com o botão direito, você vai pintar o contorno e o preenchimento. Porém, aqui tem uma coisa que é muito importante. É importante que você faça uma revisão antes dos pontos, porque muitas vezes você vai fazer e vai sair a linha um pouco torta. E é por isso que a gente faz no vetor, digamos assim, porque a edição ela é mais simples. Esse é um problema do Photoshop. Então, por exemplo, para eu poder fazer uma edição, eu preciso fazer primeiro nesse arco que está aqui. Eu não consigo fazer na linha azul que vocês viram que eu fiz anteriormente. Então, fui obrigado a deletar aquela linha azul e agora, com as ferramentas complementares da Pen Tool, ajustar os nós. Nesse aspecto, a minha sugestão é que você faça em um software como o Illustrator, ou CorelDRAW, ou Inkscape, que são softwares vetoriais. Porém, como aqui é um curso de Photoshop e é para a gente aprender os fundamentos, e lembrando que você dominando essa ferramenta Pen Tool no Photoshop, você vai dominar em qualquer outro programa, então vale a pena você aprender a fazer esse processo por aqui. Depois que você tiver mais avançado, você vai poder flertar entre vários softwares e aí você vai escolhendo ou vai fazendo pequenas partes em vários softwares para poder montar o seu trabalho com mais eficiência. Também é importante lembrar que está havendo uma onda, né, de novos programas, novos aplicativos que otimiza o trabalho, né? Então, muito provavelmente no futuro essa transição de vários softwares vai cada vez ser menor e você vai provavelmente utilizar aplicativos e programas que vai ter os trabalhos mais ou menos prontos e você vai fazer mais um trabalho de montagem, tá? Mas até o momento, né, desse vídeo aqui, o principal software realmente para fazer esses trabalhos é o Photoshop, Illustrator, ou seja, o pacote Adobe. Agora, com os nós todos certos, eu vou com o botão direito e aí eu vou determinar o traçado e agora vou tratar também o preenchimento. Então, sempre com o botão direito do mouse. Sempre faça a cor previamente. Então, por exemplo, aqui ó, é a primeira cor do plano, que é o cian, né? Eu coloquei 70% de cian e no contorno eu coloquei 100% de cian e 20% de preto. Não são as mesmas cores do projeto original, né? Mas ele vai ficar bem interessante também. Repare que o shade ficou em cima do rosto do Popeye. Então aqui eu vou baixar a opacidade e vou fazer um recorte. Importante destacar que eu estou fazendo esse recorte porque esse trabalho é para mim. Se você fosse mandar para um cliente, seria interessante você mandar essa transparência e perguntar se pode, né, deletar, se acha que ficou bacana esse recorte e tudo mais. Sugiro que você mande antes para o cliente, porque se você fizer esse recorte, como eu fiz agora, e simplesmente mandar para o cliente e ele não gostar, você vai ter que refazer o trabalho. Então aqui eu estou fazendo porque é para mim, isso aqui eu já sabia que eu queria dessa forma. Salve o trabalho, agora vamos trabalhar a palavra, a tipografia, Popeye, esse cigar e o Thimble Teacher.
Só que no caso do Popeye, nós vamos fazer com a ferramenta Pen Tool, uma vez que a gente não tem essa fonte. Não temos essa família tipográfica. Então, vai ser o mesmo raciocínio, né? Vai ser clicar com o botão Alt, corta um nó e vai montando a tipografia. Novamente, o intuito aqui é de aprender a ferramenta. Então, para aprender não há caminho fácil. Realmente tem que estar fazendo o exercício, não dá para otimizar este trabalho. Por que nós estamos redesenhando e não aproveitando a tipografia original? Porque essa imagem original ela está em baixa resolução. Ela está em 72 dpi. Então a gente não faz só o redesenho para aprender a ferramenta. Nós vamos fazer o redesenho para poder apresentar uma tipografia de alta resolução para o projeto ser impresso. Isso é muito importante. Essa palavra Popeye, dá para achar via internet? Provavelmente sim. Dá para fazer uma vetorização automática. Seria melhor fazer no Illustrator? Novamente, tudo depende do material que você tem às mãos. Muitas pessoas só têm um software open source e que tem essa ferramenta Pen Tool. Então, vai depender. Outras vezes a pessoa só tem o Photoshop. Às vezes a pessoa, como é o meu caso, eu tenho uma suíte Adobe completa, então eu posso fazer a variedade. Mas uma coisa é certa, você aprendendo a utilizar a Pen Tool, você vai poder trabalhar com praticamente todos os softwares que tenha essa ferramenta. Muda muito pouco, muda talvez um atalho, uma maneira de fazer a seleção, mas a curva de aprendizagem vai estar aprendida. E é fato, essas ferramentas aprendidas no pacote Adobe é a melhor forma de aprender, uma vez que eles desenvolvem e melhoram essas ferramentas o tempo todo. Então, esse trabalho do Popeye, se eu estivesse trabalhando com vários programas, provavelmente eu faria toda essa parte no Illustrator, tá? Mas isso não significa que está errado. E isso é muito importante ressaltar aqui. O que estaria errado de fazer no Photoshop é se a imagem tivesse em baixa resolução, porque aí eu estaria fazendo todo um trabalho e na hora de imprimir ou na hora de fazer uma coisa de alta resolução, de alta capacidade, a resolução estaria muito ruim, baixa, e eu não conseguiria viabilizar esse trabalho. Então, a partir do momento que esse trabalho está em alta resolução, ele passa a ser tão correto quanto o do Illustrator. É importante lembrar que a gente usa o Illustrator por ser mais simples e por ser de natureza vetorial. Então você tem mais ferramentas, você tem mais possibilidades. Mas quando a gente salva o arquivo final para ser impresso, é um arquivo bitmap. Então também não adianta fazer no Illustrator e salvar em resolução de 72 dpi. Então é muito mais um conceito de entender o software e o programa que ele precisa ser impresso em alta resolução, e aí você vai usar a ferramenta que você preferir, do que propriamente, tem tal atalho que deixa mais fácil, tem tal ferramenta que deixa mais fácil. O que deixa mais fácil é o conhecimento. Se você tiver uma ideia de que você precisa fazer em 300 dpi, ou seja, 300 pontos por polegada, mas você não tem o seu software de preferência, você vai conseguir viabilizar a arte. Por isso que a gente está fechando esses 5 encontros básicos de Photoshop. Aqui você teve, né, se você pegar todas as aulas, você teve uma introdução breve dos principais conceitos, que é o conceito de design, de manipulação fotográfica, de colorização e de composição. Por isso que eu peço que você compartilhe essa playlist. Ela é muito importante para pessoas que não têm onde ter conhecimento acerca desse software ou acerca de regras de design. Então, como esse curso ele é totalmente gratuito e aberto à comunidade, peço que vocês compartilhem, que vocês divulguem, e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Basta colocar aqui nos comentários ou entrar em contato, que as dúvidas vão sendo sanadas. Afinal de contas, infelizmente, pelo tempo, esse vídeo ele é acelerado. Então muitas vezes você acaba
perdendo tempo, né? Pause, tem dúvida de como foi feito tal exercício? Então, manda comentários que a gente resolve aqui, responde com o maior prazer. Lembrando que essas aulas, elas são ministradas na Universidade Federal da Paraíba, no curso de Comunicação em Mídias Digitais, principalmente nas disciplinas de imagem digital. Muito bem, pessoal. Então aqui nós vamos adaptar o design, né, deixando o Popeye em primeiro plano. Trabalhamos agora a palavra Popeye, trabalhamos o shading, porém o esse cigar não vai poder ser colocado aí. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar a palavra do esse cigar embaixo. O esse cigar, ele foi, né, o criador do Popeye. É importante fazer um pequeno relato histórico aqui, né? As tirinhas do Popeye inicialmente não tinha o personagem como protagonista, né? O protagonista da tirinha era Olivia Palito e sua família, e era uma tirinha de comédia pastelão, muito semelhante a Três Patetas, aquela comédia em que a violência, né, vai ter um efeito cômico, né? Então era comum a Olivia Palito dar um soco em alguém, ser valentona, esse tipo de coisa. O Popeye, ele entra como um personagem coadjuvante e depois ele vai ganhando popularidade. E essa popularidade, ela é oriunda principalmente pela crise de 29 norte-americana. Então o Popeye, ele passa a ser um personagem que o esse cigar o coloca como uma espécie de cronista daquela sociedade, daquele momento. Ou seja, de pessoas que estavam passando dificuldade, pessoas trabalhadoras, assim como o Popeye, e que viam nesse personagem uma empatia, né? Assim como o Popeye, ou assim como o Superman, o Popeye ele também tinha superpoderes, né? Só que os superpoderes do Popeye eram muito baseados ou calcados em algumas crenças populares norte-americanas. Então, o Popeye inicialmente, a fonte de poder dele era de uma galinha mágica. Depois veio o espinafre, né? Que provavelmente deve ter sido uma jogada de marketing, algum acordo que esse Seeger fez ao longo da sua vida, né? Mas o fato é que, ao invés de utilizar os seus poderes para salvar o mundo, em tese, como o Superman o fazia, Popeye utilizava os poderes dele para ajudar as pessoas. Ajudar em tarefas simples, ajudar em tarefas do dia a dia. Por isso que ele virou o sucesso que ele foi. Infelizmente, o Cigar, ele trabalhou pouco com Popeye. Ele trabalhou em torno de 10 anos, porque ele faleceu prematuramente. E no imaginário, principalmente no imaginário brasileiro, o Popeye ele é muito conhecido pelas animações e é conhecido também pelo filme. O Popeye, de fato, o Popeye que foi criado pelo esse cigarro, ou seja, o seu criador original, ele é pouco conhecido. Então, daí que vem a importância de coletâneas como essa daqui, né? Que aí a gente consegue entender melhor a mitologia do personagem. O que está na animação, o que está na King Features Syndicate, as tirinhas, nos desenhos. É uma versão um pouco mais homogeneizada do Popeye, uma versão mais comercial. Enquanto o Cigar, ele realmente fez uma visão mais próxima daquele retrato, daquela cartografia imaginária da crise de 29. Bom, pessoal, voltando aqui à aula, eu utilizei como fonte a família tipográfica da Gil Sans, né? Então, fiz toda a digitação com Gil Sans.
e peguei esse cigarro e joguei para baixo. Só que ao jogar para baixo, ficou uma leitura bastante complicada, né? Ela estava se mesclando com o desenho. Então o que, que eu fiz aqui? Eu dupliquei, né, as palavras e coloquei uma cor de fundo, um ciano, né, para poder destacar as palavras em relação à figura. Esse tipo de ação ela é muito importante porque quando você vai imprimir, você corre o risco das palavras se mesclar com as imagens. Então, quando eu faço esse fundo em ciano, eu estou protegendo as letras em branco. Eu estou criando uma espécie de frame, né? Uma espécie de moldura que é muito importante para que você não manche o seu trabalho numa impressão equivocada. Então, todas as vezes que você tiver 2, 3 cores de fundo e colocou uma palavra, coloque uma espécie de frame de fundo que ela vai ajudar a proteger, principalmente se a palavra for branca, tá? Bom, pessoal, aqui a gente já está chegando no final, né, do processo e como vocês puderam observar, na arte original o shading ele é maior, tá? Então houve uma diminuição, houve uma redução, também mudamos as palavras e colocamos aqui um azul claro, né? Um ciano claro, e também diminuímos também a palavra do Popeye. Aqui pode ser que nós tenhamos algumas falhas, né? Por exemplo, uma curvatura ou alguma coisa do gênero, mas lembrando que aqui é um exercício de criação, um exercício educacional. Então, se fosse um trabalho profissional, muito provavelmente a gente estaria fazendo todo esse trabalho em Illustrator, provavelmente vetorial, e aí a gente estaria fazendo um refino um pouco maior. Eu diria que esse trabalho, nesse ponto que nós estamos fazendo, ele seria um trabalho de mock-up, ou seja, um trabalho para mandar, para a pessoa ver se a proposta está legal, e aí a partir disso você fazer o trabalho profissional. Porém, o que é importante destacar aqui? Novamente, trata-se de um vídeo para você aprender a usar as ferramentas do Photoshop. Então, a partir do momento que você domina essas ferramentas e você utiliza outros softwares, aí sim você vai estar galgando caminhos aí para você poder se profissionalizar. Essa arte aqui poderia ser impressa com toda certeza. Ela está em alta resolução, está com os elementos todos certinho. Seria uma imagem que pode gerar um pôster, pode gerar um trabalho comercial. Porém, quando a gente fala de trabalho profissional, a gente tem que lembrar que vai ter um retrabalho. Então, o retrabalho nesse arquivo seria bem mais difícil do que se fosse feito no Illustrator. Bom, pessoal, aqui eu resolvi fazer a vetorização do logotipo, né, da tábula. Importante destacar que se fosse um trabalho profissional, provavelmente a editora iria me mandar essa logomarca já em alta resolução, mas é muito comum que quando você vai fazer um trabalho, às vezes a empresa ela ainda não tenha um manual de identidade de aplicação. Portanto, em alguns casos você tem que montar a logomarca, porque como eu já disse em outras situações, se eu utilizar essa imagem do jeito que ela está aí, ela está em 72 dpi, ou seja, ela não iria imprimir bem. Então, nesse caso, eu literalmente redesenho por cima. Aqui, como vocês podem observar, é o mesmo raciocínio, utilizo sólidos geométricos, ferramenta Pen Tool, vou trabalhando aqui toda a estrutura da logomarca. Também vou fazendo por camadas e depois eu vou mesclando cada linha de camada. Eu faço isso primeiro porque o trabalho é para mim e não vai ter retrabalhos, mas também porque eu gosto de trabalhar com poucas camadas. Se você gosta de trabalhar com mais camadas, com pasta, com organização, né? Não tem problema nenhum, você pode ir por essa linha. Mas eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com poucas camadas porque eu acho que o arquivo fica mais leve e também eu fico com mais facilidade, com mais discernimento de criação.
A palavra tábula e a palavra editora eu vou fazer da mesma forma, eu vou utilizar a ferramenta Pen Tool. Nesse caso você pode utilizar a ferramenta Pen Tool e pode utilizar o controle Shift para você fazer um traçado mais reto e mais preciso. E você vai utilizando as ferramentas complementares do menu Pen Tool, né, para você poder ir editando alguns nós que possa ficar eventualmente tortos, né, ou fora de alinhamento, ok? Novamente, aqui é um exercício para você trabalhar a ferramenta. E acredite, não tem outra forma de você aprender. Você só vai aprender se você tiver prática. E esse tipo de exercício ajuda demais a termos a prática, porque você vai utilizando em diferentes cenários, né? Você vai utilizando para fazer desenho, para fazer recorte, para fazer tipografia, então seleções. Então não tem como você não aprender a utilizar essa ferramenta uma vez que você está trabalhando em diferentes cenários. Lembrando que toda essa vetorização, né, e aqui eu estou usando o termo vetorização pelo estilo, né, pelo estilo de desenho, ou seja, você usa uma ferramenta que você consegue desenhar e que você consegue editar. Eu não estou dizendo vetorização pela natureza do software, uma vez que ele é bitmap, né, mas todo esse exercício de vetorização ele pode ser editável, isso é muito importante, e lembrando que você pode utilizar ele para fazer contorno e preenchimento, tá? Utilizando apenas o botão direito do mouse. Naturalmente você precisa selecionar o desenho e aí com o botão direito você edita contorno e cor. Uma coisa importante, você precisa ajustar previamente tudo. Então, o contorno pode sair muito grande se você não editar o tamanho dele. E onde você vai editar o tamanho do contorno? Vai ser no pincel. Então, você primeiro faz alguns testes com o pincel para ver se ficou numa grossura interessante. E aí sim, você vai poder fazer aplicar, né, o contorno na figura vetorizada. Mesma coisa o preenchimento. Você tem que acertar a cor antes, tá? E aí, por fim, já com a figura da tábula toda pronta, vamos trabalhar agora o editora. Veja que aqui, ó, o traço está muito grande, então eu tenho que tentar achar um traço que combine com essa palavra editora. Agora vamos lá, ó. Vou usando a ferramenta Pen Tool, utilizando a ferramenta Alt, né, para ir construindo. E aí eu coloco para vocês a reflexão. Tem como não aprender a ferramenta Pen Tool através desses exercícios? Não é? A gente fez um desenho sólido ali, que foi o da logotipo da tábula. Aí agora estamos fazendo as palavras da tábula, agora estamos fazendo a palavra editora, que é praticamente uma escrita à mão, né? Então você consegue aprender essa ferramenta sobre diversos contextos. Por isso que eu falo, é claro que no mercado nós queremos otimizar ao máximo o nosso trabalho. Porém, a verdadeira otimização se dá no seu expertise, no quanto você conhece determinado tipo de trabalho. Então, nesse tipo de trabalho que requer precisão, qualidade, sair muitas vezes da curva, né, e trabalhar realmente a questão da criação, eu acho que é muito importante você saber dessa ferramenta. Também é importante destacar que todo esse trabalho foi feito no mouse, não foi feito com tablet, não foi feito com caneta, com touch, nada disso, foi feito com um mouse simples. Então você pode realmente trabalhar com o computador, mouse, um software e realizar bons trabalhos de design, sem dever nada a outras tecnologias. Então, novamente, tudo isso só pode acontecer porque existe anos e anos de prática dentro desse software e dentro dessas ferramentas. Pessoal, nós estamos chegando no final desse trabalho
e como é que a gente fecha esse arquivo, né? Então, a minha sugestão é que você sempre salve uma versão editável em PSD. Essa versão sempre vai ter as camadas para serem editadas e para o seu cliente você vai mandar uma primeira versão em baixa resolução. Você vai exportar em JPEG e você pode exportar em 72 dpi. Por que você vai fazer isso? Porque você vai mandar para o cliente uma versão de revisão. Se você manda um arquivo de alta resolução, você pode ter algum problema em relação ao seu cliente. Pode acontecer N situações. Então, é uma garantia de que se o cliente quiser o material dele, ele vai ter que solicitar para você o material de alta qualidade e aí você acertar o contrato, porque geralmente se paga a primeira metade, depois quando finaliza o trabalho. Então é uma maneira também dos dois, tanto o cliente quanto o profissional se protegerem, se defenderem, né? Então você manda em 72 dpi. Aprovou, você vai mandar em 300 dpi. Quais são os formatos que você deve enviar? Ou você vai mandar de baixa resolução ou PNG ou JPEG. Em alta resolução, aí a minha sugestão é que você mande ou PDF, ou TIFF, ou JPEG, ou PNG. Lembrando que ao mandar para o cliente, você vai mandar no formato RGB, porque ele pode abrir na caixa de e-mail dele uma rápida visualização. Em CMYK isso não acontece. Aprovado, você vai mandar para a gráfica, aí sim você vai fechar o arquivo em CMYK, porque você só vai utilizar o formato CMYK se ele for para a gráfica, que é um formato específico. Então você vai lá em Image e converte para CMYK. Vai mudar as cores, Alberto? Vai mudar as cores do monitor. Se você pegar o monitor do notebook, pegar a tela divisor do seu celular e pegar mais uma outra tela, você vai ver que os trabalhos estão com cores levemente diferentes. Isso ocorre porque os monitores não são calibrados de maneira igualitária. Porém, fica aqui a dica. Se você trabalha com cores nas porcentagens e trabalha com cores em porcentagens com valores cheios, por exemplo, final 5, final 0, a possibilidade da fidelidade de cor é muito maior, né? E nesses 20 anos aí de design, de ilustração, sempre trabalhei dessa forma e sempre tive bons resultados, tá certo? Então não se preocupe, vai trabalhando, vai descobrindo o seu processo, que com toda certeza você vai se tornar um excelente designer, um excelente ilustrador. Bom, pessoal, chegamos no final dessa série de 5 encontros. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo série de cursos. Até lá, pessoal!